Boa noite, eu sou Graciele Da Vinci, eu sou diretora da Eletrofrigor e hoje a gente tem mais uma live especial com a Cristiane Lacerda, que daqui a pouco está entrando aí. É um prazer receber vocês, MH Refrigerações, o Diogo Henrique, o Leonardo, Master Frio, de Adamantina. Muito obrigada por vocês estarem presentes. O tema hoje é muito importante para esse momento que se fala de reabrir o comércio e os estabelecimentos de um modo geral. Tudo isso precisa de muito cuidado. E também uma grande oportunidade para você que é técnico com os serviços de manutenção e de higienização, né? Então, pessoal, eu acho que é uma grande oportunidade. Muito prazer, Fabiano Pressoto, Osiel de Lima, Israel e tantos outros que estão entrando aí para poder falar com a gente. É um prazer ter todo mundo aqui. A Cris já está entrando, aí daqui a um minutinho, literalmente um minutinho, a gente começa. É muito bacana esse movimento que está acontecendo, né, das lives, uma maneira de compartilhar informação com vocês e com amplo em todo o Brasil, né, porque aqui na Eletrofrigor a gente costuma fazer muitos treinamentos físicos e nem sempre a gente consegue receber todo mundo que gostaria de estar presente pela distância mesmo, né, continental que a gente tem aí no Brasil. Então, vai entrar e a gente começa. JR Soluções. Aí, a Cris já tá aqui já, ó. Vamos lá. Estamos na área, né, Rafael? Prazer ter você aqui. A gente está aguardando a Cris entrar. Rafael, técnico, super técnico de São Paulo, especialista em VRF, que esteve aqui com a gente na sexta-feira. A gente passou do tempo com o Rafael e teve que fazer uma segunda live. Muito bom, o papo foi muito bom, né, Rafa? Estou aguardando a Cris entrar, estarem presente. Já vamos começar falando aí de higienização e qualidade do ar, nesse momento que fala do comércio voltar a funcionar, shoppings, cinemas, imagina, tem coisa fechada há mais de um mês, né? Estão se proliferando nessa área, né, nesses equipamentos que precisam de cuidados. E aí o técnico vira uma figura extremamente Furtado, obrigada, está dizendo que é fã, é da Baixada Santista. Que prazer ter pessoal de São Paulo online com a gente. Aí, a Cris está entrando. Vamos que vamos. Paulo César, muito obrigada. Indústria Stose, tem uma diretora incrível também, muitas mulheres do segmento e muito tradicional. É um orgulho ter vocês aqui. Master Frio de Adamantina de novo, Refrigeração Guia. Olha, tem até agência de marketing voltada para o nosso segmento. Olha que bacana. Pessoal do interior de São Paulo também, aqui, gente de longe. Arclimatec. A turma aí dizendo que está ligada nas nossas lives. Muito prazer ter vocês aqui. Cris, cadê você? Tá sem som. Travando. Cris, agora sim. Grazi! Boa Desculpa, noite. gente, não sei o que aconteceu, ele não me queria na live. Que nada. Você está super esperada. Todo mundo tá ouvindo bem? Catarina, você está ouvindo bem a gente? Todo mundo vendo bem? Tem aí o Cordeiro. Todo mundo ouvindo bem? Responde aí pra gente. O som está estranho. Peraí. O som está estranho. Eu tô te ouvindo ótimo. Vivi, tá me escutando bem, Vivi? Vivi Nunes, do Sindratar, tá aqui presente. Que prazer ter você aqui. Vamos lá. Então, eu tive uma ideia de entrevistar pessoas importantes do nosso segmento para levar para os técnicos, que são nossos clientes e amigos. A minha história está literalmente conectada com a de todo mundo que está aqui online, porque meu pai também foi técnico, eu cresci numa oficina mecânica, já contei isso em outros momentos, que era criar oportunidades. A gente está vendo um cenário tão difícil com o Covid, muita gente negativa de que não vai ter serviço e que a gente pode ser muito prejudicado com isso. E eu tenho conversado com um monte de técnicos que têm falado bem sobre o momento, que têm conseguido alguns contratos de manutenção e de instalação. E trouxe aí o primeiro, o Denis Martins, aqui de Niterói, e depois o Rafael Garcia, de São Paulo, na sexta-feira. E a Cris é uma especialista da área de água e cuidados de água e ar,
e vai se apresentar aí para vocês também verem um outro mundo de oportunidade de negócio que tem no segmento de refrigeração e ar-condicionado. Cris, se apresenta aí, bem-vindo à nossa live ao vivo com a Eletrofrigo. É um prazer ter você aqui, Cris. Olá, pessoal. Meu nome é Cristiane Lacerda, eu sou engenheira química, diretora na GHS. E, na verdade, o prazer é todo meu estar aqui. Achei o convite muito legal, super grata, Graciele e Eletrofrigo, pelo convite. Acho uma baita oportunidade. Para quem não conhece ainda, a GHS ela atua já há mais de 30 anos, na verdade, há mais de 40 anos agora, no segmento de tratamento de águas, área interior e efluentes. Então, nós temos uma fábrica de produtos destinados ao tratamento de águas e uma ampla área de laboratórios dedicados à água, área e efluentes também. Então, a gente já está aí na estrada há algum tempo. Eu, ouvindo a sua live na sexta-feira com o Rafael, e aí na hora que você falou há quanto tempo você atuava, o pessoal fez uma piadinha, acho que eu vou ficar quieta, vou me eximir desse comentário, mas eu estou aí há alguns anos na estrada, nessa parte de monitoramento de águas, área e efluentes. Eu acho o meio ambiente crucial, né? É o que move a gente. Então a gente simplesmente não sobrevive sem elementos como água e ar. Então é bem bacana, bem importante mesmo. Essa oportunidade de a gente estar conversando aqui um pouquinho. Muito bacana, Cris. Falaram aqui muito, muito bem. Foi você que deu uma entrevista na televisão esses dias atrás. Conta aí, no Rio de Janeiro a gente teve um problemão com a água por causa da SEDAI e a Cris apareceu um montão de vezes na televisão. Foi. A gente teve um problema no manancial, né? A SEDAI, na verdade, já vinha enfrentando alguns problemas de estrutura física e aí acabou sendo acometida por um problema no manancial. Ele teve uma proliferação muito grande de osmina e acabou trazendo sabor e cheiro à água. E, infelizmente, sabor e cheiro são facilmente percebidos pela população. Muito embora essa água ela não fosse trazer nenhum malefício direto à saúde humana, era uma água imprópria para o consumo, até porque a pessoa tem um certo rejeito dessa água. Então, a gente apareceu bastante para tentar exemplificar um pouco, mas nós fizemos bastante análises na época e, de fato, a água não estava com nenhum tipo de coliforme, E. coli ou nenhum patógeno mais prejudicial à saúde humana. Vocês verem que a gente está trazendo para cá, ó, da Globo para a Eletrofrigo. Olha que sorte a nossa, gente. Então, Cris, queria te fazer umas perguntas. Essa live tem o objetivo de oferecer uma visão para os técnicos, uma visão maior do mercado de refrigeração e climatização, muito mais profissional, mais técnica, com esse seu olhar dos cuidados, e proporcionar mais negócios, mais oportunidades de negócios para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Então, conta para a gente, quais são os principais micro-organismos e fungos, bactérias, tudo isso, que são prejudiciais à saúde humana, que podem influenciar essa retomada aí da ligação de tudo. Primeiro vamos falar da parte de água. Conta pra gente, Cris. A gente veio até conversando bastante sobre isso, Graci. Eu ando bem preocupada, porque esses edifícios que estão completamente parados, edifícios, shoppings, qualquer edificação que está completamente parado, se não foi observado antes da parada alguns cuidados básicos, pode ser que essa tubulação ou mesmo esses tanques de armazenamento, né, os reservatórios, as caixas d'água, eles tenham se tornado um grande criadouro de micro-organismos. E a gente não tem muito bem como saber quais os micro-organismos que estavam já ali presentes e dependendo do residual de biocida que tivesse nesse reservatório, é possível o crescimento desses micro-organismos não apenas no reservatório, como ao longo da linha. Qual seria o risco da água, por exemplo? Né? A gente pensa muito em ar. Então, eu vou entrar numa edificação e eu vou respirar aquele ar. Mas e a água? A água eu uso também, né? Eu posso até beber água mineral, mas eu tenho acesso à água no vaso sanitário, eu tenho acesso à água nas torneiras do banheiro, por exemplo. Eu vou para um hotel, eu tenho acesso à água no chuveiro para banho. Até na hora de escovar os dentes, né, Cris? Até na hora de escovar os dentes. Exatamente. Eu posso lavar, por exemplo, eu faço alguma refeição, lavo meu copo. Então eu acabo tendo. Água é essencial. Muitas vezes a gente não percebe o quanto ela é essencial, mas ela é essencial. Então, por exemplo, eu vou ao banheiro, eu dou a descarga e deixo a tampa do vaso sanitário aberta. Uma coisa, a gente ficou com o escritório fechado pelo menos umas 2 semanas, desde o início do Covid, da doença, e a gente conversa muito, eu e Cristiane, e aí, quando eu fui usar o banheiro, eu pensei nisso.
Porque quando você dá descarga, exala aquele cheiro, quando você abre a torneira para lavar as mãos. E você falou, Cris, que até esse primeiro momento de abrir tudo traz muitos riscos. Explica melhor isso, Paulo. Fazer um parêntese, né? Você pensa, quando você lembra da sua amiga na hora que eu vou no banheiro? Tudo bem. Você é especialista na água, amiga. Você é muito chique. Pensa nisso. Não, verdade. Mas é fato, a gente não se preocupa. Eu acho que o coronavírus ele está trazendo uma cultura de higiene muito importante para a gente. Né? Vem se falando muito, se você está contaminado com coronavírus, é obrigatório que você somente dê descarga com a tampa do vaso fechado. Só que a gente está pensando aqui no vírus, especificamente no Covid-19. Só que existem outros micro-organismos que podem estar ali presentes e na hora que você dá a descarga, vai formar aquele aerossol e aquele micro-organismo ele vai alcançar o teu nariz e vai alcançar o ambiente. Então, ele vai trazer uma contaminação para aquele ambiente. Então, por exemplo, eu estou com uma tubulação de água parada há muito tempo, tem uma bactéria que ela é super perigosa e que ela é muito comum em tubulação de água potável. A gente pode encontrar, há relatos no mundo inteiro sobre a presença da Legionella pneumófila, que é uma bactéria que aqui no Brasil a gente acaba associando muito ela a sistema de ar-condicionado. Mas ela é uma bactéria que ela pode estar em tubulação de água potável, inclusive é até mais fácil você encontrar ela em tubulação de água potável, e no momento de uma parada dessa, de uma parada de muitos dias, um tempo muito prolongado, ela pode estar se desenvolvendo e na hora que você dá uma descarga ou que você liga a torneira para escovar os dentes, por exemplo, que você liga um chuveiro para o banho, aqueles aerossóis daquela água contaminada, eles vão encontrar a sua narina e, portanto, você vai estar respirando uma gotícula de água contaminada e você pode levar esse micro-organismo até o seu pulmão. Então, a gente já está saindo aí de uma situação um pouco debilitado, seja pelo estresse ou seja mesmo por quem se recuperou da virose, né, desse vírus, e aí vai estar encontrando um ambiente com outros tipos de contaminantes bem perigosos. Isso e é bom a gente falar. Eu acho que alerta. esse assunto, a gente vinha conversando no particular, né, nós duas, falando de negócios, a gente, aqui na Eletrofibra a gente vende os produtos da GHS, e eu falava, Cris, a gente tem que ter a oportunidade de falar isso para todo mundo, porque nesse momento todos estamos muito mais suscetíveis a problemas, muito mais sensíveis a ficar doente do que antes, porque se junta, eu fico doente por uma coisa, ainda pego o Covid, ainda que eu seja jovem, esteja fora daquela faixa etária de risco, aumenta mais o risco, né? Então, achei que esse assunto era muito pertinente compartilhar com todo mundo, porque realmente preocupa. Falando da água, Na verdade, falaram aqui torre de resfriamento de água que está parada há um tempão. Qual o tempo que você acha que é um tempo preocupante? Quantos dias parados, Cris? na verdade, assim, com uma semana, se a gente for observar, por exemplo, uma piscina parada sem nenhum tipo de biocida, se você for observar um copo de água abandonado sem nenhum biocida, você já vai ver que aquilo começa a ficar verde. Já é um sinal claro que você está tendo um crescimento microbiológico. A gente tem um ciclo de crescimento de bactéria aí de 3 dias e de fungos de 7 dias. Então, o micro-organismo se desenvolve e multiplica muito rápido. Os ciclos de crescimento são muito curtos, espaços de tempo muito curtos. Nós já estamos aí há um mês com boa parte das edificações completamente fechadas, né? Então, mais de um mês um pouco, né? Já se passaram... É muito tempo. Então, para o pessoal da manutenção que está nos assistindo, eu recomendo fortemente que a manutenção não reinicie as atividades apenas quando as edificações forem abertas. A galera da manutenção ela tem obrigatoriamente que entrar antes. E na hora que o pessoal entrar para fazer a manutenção, tem que ter um cuidado extremo com o EPI. Tem que ter um cuidado extremo com a própria saúde, porque pode ser que você vá manusear tubulações de água, seja das torres de resfriamento, seja do sistema de água gelada do Chile, seja de uma rede de água potável. Do bebedouro. Ou do bebedouro. Ou, por exemplo, eu vou trabalhar na minha manutenção e vou tomar banho no banheiro, vou utilizar o banheiro, enfim, para escovar os dentes e tal, eu vou estar usando aquela água também. Eu também sou um ser humano que vou estar sujeito àquela água contaminada, aquele ar contaminado. Então, as primeiras pessoas que entrarem nessas edificações paradas, fechadas, elas têm que ter um cuidado ainda mais redobrado, porque é aquilo, você já está com uma imunidade, a princípio, com uma tendência a ser mais baixa. Quer dizer, é uma via de mão dupla, na verdade. Ou você já vai para aquele ambiente com imunidade mais baixa e fica mais suscetível a outras infecções, ou você adquire um outro contaminante, você vai adquirir esse micro-organismo,
e vai baixar a tua imunidade, e quando você sair no mundo externo, você está mais suscetível ainda de pegar o coronavírus e ele trazer um agravo ainda maior para a tua saúde. Então Muito agora sério. não é hora da gente estar se expondo assim, né, eu acho. Eu percebi isso no escritório, quando a gente abriu as torneiras, exalava um cheiro diferente e tudo. E aí, por isso que fiquei conectada, porque eu já tinha ouvido você falar sobre isso. Até saí do banheiro, deixei a descarga lá e saí, não fiquei Boa. respirando lá com medo do... E usar, tampar o vaso, né? A gente está falando uma coisa tão boa, mas Sempre. só o fato de você tampar o vaso antes da descarga já diminui muito a contaminação, né, Cris? Isso vale para casa, para o escritório, para hotel, isso vale para a vida. Vaso obrigatoriamente com tampa fechada. A gente não se dá conta da importância de não apertar uma descarga com vaso com a tampa fechada. Isso deveria ser item obrigatório. Então, eu acho que é um dos ensinamentos que nós vamos. Eu sei que tem ensinamentos muito maiores, esse é um pequeno, mas eu acho que um dos grandes ganhos do coronavírus é essa etiqueta de higiene. Acho que a gente vai adquirir bons hábitos de higiene que até então a gente não tinha nem ideia de que eram tão Lavar as mãos, a importantes. gente fala toda hora sobre isso, né, Cris? Exatamente. Outra especialidade da Cris é ar. Todo mundo que está aqui, a maior parte que escuta a gente é profissional da área de climatização, trabalha com ar-condicionado. A gente fala de tudo, de chiller, selfie, split, VRF, toda essa grande cadeia aí de ar-condicionado. E aí, cinema, por exemplo, fica todo mundo trancado numa sala fechada. Fechado, sei lá, há meses, né? Quando que tem que fazer manutenção e que cuidado, o que esse ar pode contaminar a gente? Tem um monte de assunto aí para falar sobre isso. Vamos falar agora sobre ar, Cris. Sobre ar-condicionado, qualidade do ar. Também é importante tantos cuidados quanto da água. Tantos quantos, né? São cuidados diferentes, mas o princípio é o mesmo. A gente está falando aí de micro-organismos que podem ter desenvolvido nesses equipamentos. Então, da mesma forma que a gente precisa entrar com uma ação antes para a água, a gente precisa entrar com uma ação antes para o ar. Melhor dos mundos seria se a gente tivesse fechado os ambientes e mantido a manutenção, alguma manutenção, ainda que de forma reduzida, em periodicidade reduzida, mas que a gente tivesse mantido a manutenção. O que A você gente fala? sabe que a Que manutenção é essa que você acha que devia ter sido mantida? Falando de sistema de ar-condicionado. Vamos usar como exemplo um cinema. Por exemplo, a rotina de higienização desses aparelhos, a rotina de higienização dos filtros, a rotina de higienização das serpentinas. Então, por exemplo, eu vou parar meu ambiente. Antes de eu fechar ele completamente, eu garanto que todas as minhas serpentinas estão limpas, que todas as minhas bandejas estão completamente higienizadas. Eu garanto que minha rede de dutos está totalmente higienizada. Eu faço uma parada programada. Só que o que aconteceu não foi isso. Então, os ambientes eles estavam em plena operação e, de repente, todos foram para casa. Ou a grande maioria foi para casa. Os ambientes eles foram fechados naquele formato. Eu estou falando da grande maioria. Eu sei que existem alguns clientes nossos que fizeram uma parada programada, que tomaram esse cuidado. Alguns ainda mantiveram o pessoal da manutenção atuando justamente para poder fazer essa parada, mas a grande maioria não se preocupou com isso. Então, quando nós voltarmos agora às edificações, é provável que aquele filtro que estava com algum tipo de contaminação, ele recebeu alguma carga ainda de umidade, seja do próprio ambiente, ou seja de uma água que estava acumulada na bandeja, que poderia estar com crescimento microbiológico. Então, às vezes você pode ter uma bandeja, ela não estava com tratamento adequado, e aí aquele crescimento microbiológico, ele pode ter combinado ali com alguma sujidade que estava no filtro, alguma carga orgânica, aquilo virar nutriente. Você pode ter o interior dos dutos com material particulado, carga orgânica, nutriente para o micro-organismo, ele está se desenvolvendo. Então a gente não se preocupou em zerar esse sistema, em higienizar ele completamente, E aí né? fica como se fosse um fungo e como tá parado aquilo vai crescendo, 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 né? Fica até fofo, de mofo. Vai. Quando tá fofo, tá perigoso. Eu costumo brincar que assim, fungo e bactéria a gente não tem que ver, exceção do cogumelo, né? Que é bacana, mas a gente não deve enxergar. Se você está enxergando os esporos, é que ele já está num crescimento um pouco acelerado. Então, isso já está numa fase mais perigosa. E o que você vê, aquele fofo, é o bolor. Ele esporula, né? Ele faz uns filamentozinhos e ele pode esporular e aquilo se multiplica no ambiente. Então, a gente não deve enxergar. Se está enxergando uma visão clara, a gente não deve identificar a olho nu. Quando a gente já está identificando a olho nu, que ele já está num crescimento bem acelerado. Isso é muito sério que você acabou de falar agora. Muito. Muito. Inclusive, se estiver enxergando, cuidado com luva, cuidado com máscara, cuidado com óculos. Muitas pessoas não se preocupam com os olhos.
Mas muito cuidado com os olhos, porque você está fazendo uma higienização, pode respingar um particulado ou uma água contaminada nos olhos, e os olhos, em geral, são uma região muito sensível do nosso organismo, então a gente tem que ter um certo cuidado. Tem uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena interromper para a gente responder. Essa água para fazer a higienização do ar, como fazer? Pois ela vai estar parada, como fazer? Na verdade, a água que ela usa para limpar os filtros, bem, eu não entendo nada É disso. a mesma água que já podia estar contaminada, né? É uma pergunta excelente, assim, eu tenho tido bastante pergunta dessa. Eu Como sei fazer que na prática? existe o melhor dos mundos e existe o mundo possível. O melhor dos mundos é que a gente conseguisse fazer a higienização do reservatório da caixa d'água e a gente drenasse toda a extensão da rede de distribuição, toda a linha, todo o encanamento de água potável a gente drenasse. A gente elevasse o cloro no tanque, no reservatório, na caixa d'água, elevasse esse cloro a pelo menos 2 ppm, mantivesse ele bem ali no limite máximo recomendado pelo Ministério da Saúde e fosse drenando essa linha, porque você garante que aquela água que estava ali parada, ela está sendo jogada fora, tem que jogar fora mesmo, isso aí vale a pena jogar fora, e você está trazendo uma água nova com residual alto de biocida. Portanto, se tiver algum micro-organismo ali, o biocida ele vai fazer uma contenção. Esse é o melhor dos mundos. Não tenho como fazer isso. Aí é um problema um pouco mais complicado, porque primeiro você vai estar manuseando essa água, você tem que tomar cuidado com a sua própria saúde para não estar respirando isso. Então, o uso da máscara, ele vai deixar, assim, ele vai ser obrigatório por muito tempo ainda, né? Mas assim, EPI, Cris, muito EPI, bom. tem que ter EPI, óculos e máscara principalmente. A luva também, porque às vezes a gente está com algum corte, eu agora estava conversando com a Graciele um pouco, hoje estava roendo a unha. É um hábito horrível, mas aí ele já está com o dedinho machucado. Então, você está com machucado, você encontra uma água com uma bactéria, ela pode achar uma via de entrada pelo corte. Então, usar uma luva, usar o EPI adequado. Não tenho como fazer esse esgotamento, eu vou usar água contaminada mesmo, não tem como fazer. Como você vai estar usando, eu imagino que um produto biocida para fazer a limpeza da serpentina, vai estar usando um biocida para fazer a limpeza da bandeja, pode ser que aquela contribuição da água, naquele momento, os produtos eles sempre acabam deixando um pouco de residual, ela não seja tão impactante, mas é meio que contar com a sorte. Se tiver como trazer para o reservatório, fazer uma dosagem de biocida, é o ideal, porque a gente precisava ter certeza que aquela água não tem nenhum contaminante que não vai contaminar nenhum material. Exatamente. Nem as pessoas, nem o material que ela está se propondo a higienizar, né? Porque você pega uma água contaminada para higienizar um material que deveria ser descontaminado, é um pouco complicado isso, mas a gente vai ter que ir dosando isso, porque eu sei que nem todo mundo vai ter oportunidade de elevar os tanques até 2 ppm, nem todo mundo vai ter oportunidade de drenar toda a linha. Eu já venho conversando com bastante clientes, nossos clientes grandes, que já estão preocupados com essa possível retomada a partir do dia 20 de maio, ou início de junho, e eles já estão fazendo uma previsão do que vai ser feito. Então a gente já está conversando sobre Rio, isso. a previsão é até talvez seja antes do que São Paulo ou outros lugares do Brasil. Por isso que eu acho que esse assunto tem que estar em voga rápido. Outras Agora, eu perguntas ando bem importantes que você preocupada. pode ajudar aqui, Cris. Eu acho que vale a pena ver a responder aqui. Ó. A Tosi falou, seria ideal colocar o ar-condicionado para funcionar antes de ser aberto ao público? Que é o que... Não só para funcionar. Eu diria que antes de colocá-lo para funcionar, uma higienização completa. Falou também aqui, Então, uma higienização antes também, antes de receber qualquer pessoa. antes. A higienização ela tem que ser o ponto principal. Agora, assim, é o ponto de partida. A primeira ação dentro do ambiente é a higienização. Higieniza a rede de dutos, higieniza filtro, higieniza todo o interior da máquina, bandeja, serpentina, higieniza tudo, como se você fosse fazer um marco zero do sistema. Ah, mas o meu sistema não está aparentando. Ok, a menos que você faça uma análise e tenha garantia de que há ou não há um micro-organismo, você tem que partir do zero. Então, e eu não recomendaria fazer essa análise, eu recomendaria fazer a higienização. Higieniza completamente e põe ele para funcionar. Põe ele para funcionar, garante a renovação de ar. Então, a gente precisa garantir que há uma entrada, que o sistema ele tem uma entrada de ar externo, uma tomada de ar externo, e que essa tomada ela consegue suprir mesmo a renovação do ar interno, coloca o sistema todo para testar, para funcionar, deixa ele funcionando, pelo menos aí uns 2, 3 dias antes do pessoal entrar. Seria uma boa medida a ser tomada, com certeza. E outro falou aqui, o Vital Nunes perguntou, se usar pastilhas de cloro para água potável, resolve? Nas bandejas e tanques? Para água potável, resolve.
Certo, você vai colocar o cloro, né? Você tem que usar o produto aprovado e tal, resolve. O que eu não aconselho fazer isso é que se você não tiver como medir o residual de cloro. Porque em água potável a gente não pode exceder 2 miligramas por litro de residual de cloro. Então fazer essa dosagem com pastilha é muito arriscado, eu não recomendo. Como é que mede, Cris? Tem alguns testes ou é só uma empresa Tem. especialista como a sua? É, Na verdade, você vai precisar usar um kit. Você pode usar um kit, tem kits aí facilmente achados no mercado, mas a acuracidade deles é bem pequena. Então, eu não recomendo para água potável, que são esses kits que o pessoal chama de piscina. Né? Eles são bacanas para água de piscina, mas eu não recomendo para água potável por conta da acuracidade deles, em geral, é menor. E na dosagem do cloro, na dosagem do biocida, existem equipamentos específicos que eles têm um medidor de cloro em linha, e aí eles fazem só a dosagem daquele residual necessário. Então ele precisa dosar X quantidade de produto, de hipoclorito, enfim, para alcançar aquele cloro residual. Então ele faz só aquela dosagem. A pastilha você não consegue ter esse controle, só com a pastilha. Então a E gente aí, precisa ter um monitor em linha. É muito importante isso. a JHS tem os produtos biocida, que é o Biotec 45, e o produto também para poder fazer essa higienização. Conversando com você, você até explicou que o Cleantech 45, ele não agride o alumínio, é isso, Cris? Fala um pouco da qualidade técnica, já que você é uma engenheira química especialista nisso, e do quanto isso é importante, até para a qualidade de serviço que o técnico oferece, usar esses produtos de excelente qualidade para não estragar o equipamento do cliente. Fala um pouco sobre isso. A gente está com 2 produtos, né, em parceria com a Eletrofrigor, assim, achei muito, muito bacana essa oportunidade de a gente colocar, assim, do cliente poder comprar pelo site. Acho o máximo essa dinâmica da Eletrofrigor. A gente nunca teve uma venda por site, então entrega na casa do cliente agora, que ele precisa receber, então isso é bem legal. Ai, desculpa, fiquei tão empolgada que eu quase derrubei o telefone. Mas esses 2 produtos, eles são específicos para ar-condicionado. Eles não são para utilização em rede de água potável, eles são específicos para ar-condicionado. Então, o Cleantech 14, ele é um produto para limpeza de serpentina, ele faz esse papel duplo, ele tanto funciona como um desengordurante, como ele vai fazer o papel de biocida também, então ele vai ter esse papel duplo e ele não ataca o alumínio, ele tem uma remoção de gordura muito bacana e ele não é corrosivo porque ele leva esse pH dele para o pH neutro no momento de ação. Então você faz um enxágue e você não vai ter residual do produto. Produto super fácil de esse é o líquido. Ele Esse é o tem líquido. Cris? Ou usa direto do galão? Como é que é? Dependendo do grau de sujidade do sistema, da tua serpentina, do teu sistema que você vai fazer a limpeza, você pode diluir ele bem até 5 partes. Já teve cliente que falou que diluiu até 10 partes, mas aí fica muito diluído. Tem que ser uma limpeza muito, muito leve. Mas, em geral, para limpezas mais pesadas, você pode diluir ele até 5 partes e o produto tem uma eficiência muito boa. Muito boa Então, eu mesmo. aplico ele num spray com aquelas máquinas de limpeza, é isso, Cris? Isso, você aplica, você pulveriza ele na serpentina e ele começa a reação, é automática. Até no nosso site, depois eu posso até passar o link, tem um videozinho mostrando a eficiência dele. Então ele tem uma rápida ação sobre a gordura, ele vai penetrar, ele tem um bom poder de penetração e você já vê a gordura ali reagindo. Depois você, com um simples jateamento de água, não precisa de força, a água não precisa ser jateada, você pode pegar uma mangueira de água simples, você faz um enxágue bem leve para não danificar muito a serpentina, porque a serpentina, se ela receber um impacto muito grande, ela pode danificar, ela pode amassar, isso é bem prejudicial para o equipamento, né? Ela vai amassando as aletas, isso é bem prejudicial para o sistema. Então você faz um enxágue bem simples, com água sem força para não prejudicar. Inclusive, o produto ele pode ser pulverizado com pulverizador simples mesmo, também nada de pressão, nada de muita força para não prejudicar as aletas. Você faz o enxágue e você vai ver que ele tem um bom poder de remoção. Esse é o produto líquido para limpeza de serpentina, da superfície da serpentina. Já o Biotec 45, eles são pastilhas bactericidas, biocidas, que você põe na bandeja, aquela bandeja, aquela bandeja que contém a água condensada, né, das serpentinas, que fica acumulando a água condensada. A gente tem a versão para o split, a gente tem a versão para as máquinas maiores. Você coloca a pastilha lá e ela dura 3 meses, ela vai liberando um biocida, que é um sal quaternário de amônio, e durante 3 meses você não tem crescimento microbiológico. Também é bem interessante porque você pode pôr a pastilha e esquecer aquela bandeja,
e vai evitar o entupimento do dreno, porque o que entope o dreno é o crescimento do micro-organismo, né? Isso é um caos, porque começa a pingar. Principalmente, se você entra num lugar... Aliás, vou dar uma dica para vocês. Para os que não são da área. Eu já vi que tem um pessoal aqui que não é da área. Se você estiver num ambiente, estiver pingando... Isso aconteceu uma vez, eu estava no salão. E eu estava lá lavando o cabelo, o negócio pingando, fecha o olho. Porque muito provavelmente essa água que está pingando por um dreno entupido. Se o dreno está entupido, ele pode estar entupido por um processo de crescimento de limo. E aí a gente não sabe que tipo de contaminação tem naquela água. O que mais gera de serviço para os técnicos, eu tenho um monte de amigo, né? Todo mundo sabe que eu trabalho com refrigeração. Todo mundo começa a ligar, Graça, tá pingando pra caramba, tá pingando pra caramba. E no geral, às vezes, é o limo, né? Então, quase sempre é o limo. Eu acho bacana essa coisa da pastilha, porque é tão simples, né? E o investimento barato, dura em torno de R$15 uma pastilha, deixa ali, dura 3 meses. Imagina o benefício para todo mundo que é usuário comum. Perguntaram aqui, Cris, se essa live vai ficar, se vai ser gravada. A gente vai tentar gravar e colocar no nosso canal no YouTube, mas fica 24 horas aqui no ar, na Eletrofrigo, respondendo a pergunta de que uma pessoa perguntou aqui, eu não consegui gravar o nome, porque está lá atrás, toda hora alguém fala uma coisa incrível aqui, interagindo com a gente. Então, eu não consigo acompanhar. Fica assim, engenheiro David Oliveira. Vai ficar gravado no Instagram da Eletrofrigo por 24 horas. E depois a gente Viviane falando aqui que nunca mais vai ao salão de beleza. Não, esquece, a gente vende a pastilha. Eu acho Coloca a pastilha. Vivi, que a gente ajuda o segmento a ficar mais forte. Né? Então, essa coisa do biocida que você fala, né? Até o nome é diferente. Biocida, isso. Eu achava que era bactericida e não é, biocida. São soluções tão simples. Agora, para máquinas maiores, para chiller, self, que são gigantes, geralmente é recomendado uma pastilha proporcional para eles, né? Para cada TR. Explica isso, Cris. Isso, é uma pastilha para cada 10 TRs. Aí, por exemplo, se você tem uma máquina de 20 TRs, você coloca 2 pastilhas. É bem simples a conta. Eu tenho uma máquina de 15 TRs. Ok, eu coloco 2. Eu tenho uma máquina de 25 TRs, eu coloco 3. Para cada 10 TRs eu utilizo uma pastilha, que é para você garantir o residual de biocida necessário naquela máquina, né? Naquela bandeja. Você está perguntando onde encontra a pastilha? Eu sou da Eletrofrigor, a gente está promovendo a live. A gente vende os produtos da GHS, eletrofrigor.com.br, e a gente atende individuais, pedidos únicos, e também atende pedidos maiores com negociação. Então, lá no site vocês conseguem comprar diretamente e também negociando com a gente em grandes quantidades, tem algum preço especial para os clientes que são corporativos. Cris, então... Deixa eu só explicar aqui, Graça, rapidinho. A gente falou de TR, tem uma pergunta aqui, TR, tonelada de refrigeração. Um TR igual a 12.000 BTUs. A gente pode fazer a conversão. Então, no caso, 10 TRs, 120.000 BTUs. Então, só para vocês saberem. E o nome da pastilha é Biotech 45, isso mesmo, é Biotech 45. E você batendo no site do Eletrofrigor GHS, que é o nome da empresa da Cris, você encontra todos os produtos da Cris lá no site. Esfriar Service está dizendo que é cliente Eletrofrigor. Muito obrigada, gratidão pelo seu carinho com a gente. Que bacana ter você aqui. Muito obrigada. Vamos lá, Cris. O que mais a gente pode falar para eles sobre contrato de manutenção? Que tipo de oportunidade de negócios técnicos podem ter com isso que a gente está conversando aqui? Então, eu acho que agora, para o pessoal da manutenção, é uma oportunidade incrível. Então, o pessoal do Conselho Nacional de Climatização, eles fizeram um trabalho bem forte lá junto à Anvisa, e a Anvisa reconheceu o serviço de manutenção de ar-condicionado como serviço essencial. Então, agora é o momento, porque a manutenção, você vê, é tão importante que a própria Anvisa reconheceu isso. Então, esse é o momento da manutenção começar a atuar. Não é para a manutenção começar a atuar quando as pessoas começarem a entrar nos estabelecimentos. Porque se a manutenção só atuar na hora que as pessoas começarem a entrar no estabelecimento, a chance, o risco de alguém contrair alguma doença é muito grande. Então, a gente tem obrigação, enquanto especialistas do mercado, a gente tem obrigação de alertar as pessoas. Não é só gerar uma oportunidade de venda, não, gente. Esse negócio é muito sério. A gente está cuidando da saúde, cuidando e zelando pela saúde de outras pessoas. Então, a manutenção, ela tem que entrar antes. Ela entra
ela faz todo o trabalho de higienização, de verificação de funcionamento. Também tem isso. A gente está falando sobre higienização, mas a gente precisa verificar se os equipamentos estão funcionando adequadamente. Né? Porque imagina você colocar as pessoas dentro do ambiente e você não ter sequer as condições de conforto térmico. Então, você não consegue operar os sistemas se você não tiver sequer as condições de conforto térmico. Então, a manutenção tem que entrar agora. Então, eu estou falando que é uma oportunidade, Cris, porque se é agora, antes de tudo começar, para todo mundo ir lá e abordar os clientes, a ação da carteira deles, né? Buscar os clientes que precisam disso. Grandes estabelecimentos, né? A gente está falando de cinema, shopping, até supermercado, que nem todo mundo está a todo vapor. A gente tem aí escolas, são tantos, indústrias que pararam por um tempo, né? Então, o Trombini está aqui falando, obrigada, Trombini. O Trombini é presidente do Sindicato, Sindicato de Refrigeração de São Paulo, e que é muito importante, é super ativo, defende muito a classe. Está falando para não esquecer da gente comentar sobre a Lei 13.589 de 2008, relativa ao PMOC, que também traz uma gama de oportunidades para os técnicos que estão nos ouvindo, né? Está aqui também online o professor Leonardo Souza, do Senai do Rio de Janeiro, que é um outro disseminador de conhecimento, que também qualifica a equipe aqui do Rio de Janeiro. O Maciel, de Belo Horizonte, pediu para dar um alô para ele. Maciel, alô para você também. Muito bom ter todo mundo aqui. Mas, Cris, eu acho que é sim uma oportunidade deles levarem essas informações importantes, porque todo mundo está cuidando da gente, principalmente das doenças respiratórias, que é o que leva o coronavírus também, né? Exatamente. O Trombini trouxe aqui, e aí só fazendo uma correção, a lei é de 4 de janeiro de 2018, isso mesmo, alguém colocou aqui 2018, bacana 2018. A 13.589, ela traz a obrigatoriedade da implantação do PMOC, do Plano de Manutenção, Operação e Controle, de forma contínua, né? O PMOC é um documento vivo, então são ações de manutenção contínua que devem ser adotadas, e da análise semestral da qualidade do ar interior. Então, semestralmente, a gente tem que fazer a análise da qualidade do ar interior. E muita gente tem me perguntado, mas agora os estabelecimentos estão parados, eu devo fazer análise da qualidade do ar interior? Nesses moldes da resolução 09, sim, mas talvez você tenha que fazer até mais. Por que não saber também a quantidade de bactérias que você tem no seu ambiente? Por que não fazer uma análise microbiológica dentro do interior do teu duto, né? Porque agora, se antes a preocupação já era com a vida do ser humano, né? Todo esse trabalho da 13.589, da lei, da resolução 09, da portaria 3.523, ela visa garantir a saúde dos ocupantes daqueles ambientes. Se a gente está falando de saúde de ocupantes, agora é mais que nunca a gente tem que garantir a saúde de quem vai entrar. Porque agora não é só a contaminação interna, mas as pessoas elas estão sujeitas a um vírus extremamente perigoso na área externa também. Não só na área interna, como na área externa. Então a gente está sujeito a, de uma hora para outra, ser contaminado por um vírus que é muito perigoso, que ele faz um agravo bem sério à saúde. Ah, mas o índice de mortalidade dele é baixo? Ok, mas quem está se infectando, boa parte da população que está se infectando, ela está sofrendo avarias, vamos colocar assim, ela está sendo bem prejudicada por conta dessa contaminação. E se em paralelo ele ainda estiver sofrendo uma outra contaminação no ambiente interno, então agora mais do que nunca se faz presente a Lei 13.579. Perfeito, a gente precisa estar com o PMOC em dia, precisa estar com as análises em dia, agora é a hora da gente se responsabilizar de fato pela saúde daqueles ocupantes daqueles ambientes. E o que você falou, Cris, é que parece que não é tão letal, né? Mas associada ao corona, isso pode ser muito mais preocupante. Pode. Por isso eu fiquei tão interessada em trazer isso para a pauta, porque parece distante de todo mundo. E o fato de estar fechado por tanto tempo, você falou aí de uma semana que já tem que ter cuidado especial, imagina um mês. São Paulo vai separar mais que um mês, né? A projeção de religar tudo, de voltar tudo ao normal, né? E aí, falando de escola, ontem eu conversei com uma mãe, estava falando sobre isso, a preocupação de que as crianças voltem para a escola, algumas crianças já têm algumas doenças pré-existentes, e de se envolver com outras crianças. E todo mundo ali, será que está com essa fase de já que o negócio não está operando, a primeira coisa que a gente corta é manutenção. Né? Exatamente. Que isso me preocupou bem. Né? Existe muita preocupação disso. Vamos cortar custo, corta aí o técnico do ar-condicionado. E o técnico também tem que aproveitar essa oportunidade para se vender bem. Essa coisa de usar o EPI, a maneira como ele se apresenta, o uniforme, a higienização particular, né? Aquela camisa impecável. Isso também é importante até na hora de se vender, né, Cris? Já que a gente está falando de higiene, de limpeza. Verdade.
ficarem bem atentos a isso também, já que a gente está É o vivendo diferencial, né? Fala, Cris, eu cortei você. Não, imagina, é o diferencial. Agora é o diferencial. Você ter uma boa etiqueta de higiene é o diferencial, que tá todo mundo querendo. E fora que assim, os técnicos agora estão tendo oportunidade também de se vender, né? Visualmente, eles estarem numa apresentação impecável, mais do que nunca, mas de ter o conhecimento que vai fazer a diferença. Por que o cliente contrataria? O que você falou. Quando a crise chegou e as pessoas foram convidadas a entrar num ritmo de quarentena, boa parte dos nossos clientes interromperam a manutenção antes até das atividades. Teve clientes nossos que suspenderam as atividades de manutenção antes da edificação parar de fato. O que é, assim, um erro grosseiro, porque quando retomar, ele vai precisar que a área de utilidades dele esteja a pleno vapor. Porque hoje ninguém consegue ocupar uma edificação, por exemplo, sem um fornecimento de água. Ninguém consegue ocupar edifícios completamente vedados, onde a única entrada de ar externo é pelo sistema de renovação do ar-condicionado. Em cidades, por exemplo, com 30, 40 graus externo, ele não vai conseguir ficar dentro do ambiente se ele não tiver uma temperatura adequada, uma umidade adequada. Então, ele não vai conseguir produzir nada. Fora que você liga aquele monte de equipamento eletrônico, porque hoje cada um trabalha com pelo menos um computador, e enfim, você tem outros equipamentos produzindo calor dentro dos ambientes, então você precisa ter temperatura. Então, agora é a hora do grupo mesmo de manutenção, do grupo que trabalha e atua na área de refrigeração, estar de frente desse processo. A gente precisa estar de frente antes da retomada. Quem chega primeiro na edificação agora não é o usuário final. Quem chega primeiro na edificação agora tem que ser o pessoal da manutenção. E aí, claro, né, eu estou falando aqui de ar-condicionado, eu estou falando de rede de abastecimento de água potável, mas tem a parte da manutenção da elétrica, enfim, tem todo o pessoal de manutenção tem que entrar antes, para eles garantirem que aquela edificação vai estar pronta para receber os usuários finais e que não vai gerar nenhum risco para eles. Trombini levantou um outro ponto aqui, Cris. Gostaria de ouvir se ozônio será eficaz na sanitização de ambientes. Peróxido Peróxido de hidrogênio é melhor? Ele pergunta. Então, tem vários estudos com relação ao ozônio, que o ozônio, fazendo um paralelo bem a grosso modo, mais ou menos o que eu falei sobre a água potável. Se ele exceder aquela concentração máxima necessária para fazer a desinfecção, ele se torna tóxico para o ser humano. Então, ele precisa ter uma aplicação para uma empresa muito especializada no assunto e que vai conseguir controlar o residual que ele vai deixar no ambiente. Então, ele precisa ter um certo cuidado a mais. O peróxido não. O peróxido ele já é um pouco mais natural, então ele é um pouco mais adequado, porque mesmo que você exceda aquela concentração, você tem que ceder muito para ela chegar numa concentração não adequada para o ser humano. Então ele acaba sendo um pouco mais recomendável. Mas as duas tecnologias elas agem bem. É claro, para cada tecnologia você tem que tomar o cuidado necessário àquela tecnologia. Eu vou instalar lâmpadas UV. Eu tenho ouvido muito falar das lâmpadas UV. Ok, o UV ele vai ser um bom agente sanitizante? Vai ser um bom agente sanitizante, mas ele tem alguns pormenores. Então, assim como tem os ozonizadores, assim como tem os produtores de peróxido de hidrogênio, assim como tem outros equipamentos, cada equipamento tem que ser a sua especificidade. Então, vai instalar um equipamento desse, precisa estar muito atento às orientações, principalmente do fabricante, de instalação, de manutenção, de tempo de uso. Então, não é, eu vou ligar aleatoriamente. Não, a gente precisa estar bem alinhado com o fabricante. Mas são tecnologias muito boas. Muito bom levantar essas questões, porque nessa hora todo mundo busca alternativas, né? Então, se informar bem antes de adquirir qualquer recurso desse, né, Cris? O Marlon Pereira, 31, eu somente devo usar a pastilha se o aparelho estiver completamente limpo ou se já tiver usado pelo menos durante 6 meses. O aparelho, eu posso adicionar a pastilha? Eu entendi, ele quer saber o seguinte, se é só quando ele está novo ou só quando ele já está usado. A recomendação é que instalou, já coloca lá, né, Cris? Para não gerar nada, né? O melhor dos mundos é isso. Instalou, faz aquela higienização para tirar aquele resíduo da instalação e coloca para uso. Se você faz a higienização da bandeja e aplica a pastilha, você vai ter uma eficiência dela melhor. Fato. A bandeja está suja, eu vou aplicar a pastilha, ela vai consumindo aquele limo que tiver ali. Agora, se a camada de limo estiver muito espessa, pode ser que o produto ele vai soltando e aí ele vai levando para o dreno. E aí pode causar um entupimento inicial. Então, o ideal é que faça a limpeza da bandeja. Não vou fazer a limpeza da bandeja. Ok, ele vai liberar produto suficiente para poder eliminar a atividade biológica. Você vai continuar com a película ali,
mas ele não vai estar mais ativo biologicamente. Ou seja, essa bactéria que está ali presente, ela não vai estar se reproduzindo. Então não vai ter um aumento daquele biofilme. Mas o ideal é que seja limpo. Não consigo limpar. Joga a pastilha lá. Agora tem um truque também, o pessoal usa muito. Vai lá e aplica um pouco do Cleantech 14, porque aí ele vai limpando a bandeja e vai desobstruindo o dreno. Então ele faz a desobstrução. Aplica um pouquinho, tem pessoal que usa com seringa plástica. Usa, aplica na bandeja um pouco, se a bandeja for de split, por exemplo, se for máquina maior você consegue fazer uma aplicação mais direta. Joga um pouco de água para fazer aquele enxágue e ele vai desobstruindo todo o dreno. E depois coloca a pastilha. Como é que é o nome, Cris, daquela película verdinha que fica? Você Biofilme. Biofilme, gente. É um nome Biofilme. técnico, biofilme, olha isso. Biofilme. Não, tem o biofilme. Isso é aquela gosma, né? Aquela coisinha nojenta que nasce na bandeja, biofilme. A pastilha dura 3 meses, pessoal. Dura em média 3 meses. 3. E aí só você colocar de novo ali, recolhe ali, fica um feltrozinho, você recolhe, joga fora num ambiente comum, né? Isso não precisa ter nenhum cuidado especial, né? Não precisa. É inerte, pode descartar em lixo comum. E coloca a outra lá. Então aqui no nosso site Bota vocês outra. encontram. Não deve ser aberta, né? Ela vem com aquele Invólucro. tecidinho, é pronto uso, né? Aquele invólucro de TNT é pronto uso. Ele faz parte do processo. Você coloca a pastilha lá, depois você joga fora. Não precisa abrir, não precisa ter contato nenhum com o produto. Cris, faltam 5 minutos aí, vamos dar só 5 minutos para a gente já terminar. Queria convidar vocês a perguntarem se alguém tem mais alguma dica, alguma pergunta para a gente, para a Cris, para mim. E queria aproveitar e falar que nessa semana, na quinta-feira, eu vou entrevistar, vou bater um papo com o Magno, que é um técnico aqui do Rio de Janeiro. Ele trabalha na Ilha do Governador, Indiatec Ilha, é o nome da empresa dele. A gente vai falar também sobre outras oportunidades na parte elétrica também, voltado para ar-condicionados. Eu não sei se ele está aqui presente, Magno, se manifeste se você estiver por aqui, mas em breve a gente vai ter. Quinta-feira, já a gente vai fazer propaganda dessa próxima live com ele. A Vivi tá Eu vi aqui, tem uma pergunta, Atma Facilities. Eles colocam que somos uma empresa de manutenção atuante na Bahia. Percebemos que a fiscalização da Anvisa aqui é muito precária, então muitos estabelecimentos desrespeitam a lei do PMOC. Isso é um comentário muito comum. De fato, em algumas regiões, a Anvisa às vezes tem alguma deficiência na fiscalização. Às vezes a fiscalização é feita mais pelo pessoal do Ministério do Trabalho, às vezes é mais por algum outro órgão. É que eu acho que agora, no momento, esse momento específico, o caminho de entrada no cliente, o caminho de convencimento não é via fiscalização da Anvisa. O caminho de convencimento é o seguinte: se a tua equipe entrar num ambiente e esse ambiente estiver contaminado e eles estiverem sujeitos a adquirir uma doença, então assim, olha, quem estava em home office estava trabalhando, né? A gente está em home office, eu estou em casa, você está em casa, então a gente está em home office, a gente está produzindo. Quem está doente não produz. Então, se a produção ela já foi precária no estilo home office, imagina a produção de quem está doente, ele simplesmente não vai produzir. Então, você cria uma condição ambiental para deixar a tua equipe doente. Quem é que quer ter equipe doente? Isso é perca de produtividade. Então, a consciência agora vai muito além de uma fiscalização. E vamos combinar que, muito provavelmente, a fiscalização ela não vai ser atuante nesses primeiros meses, né? Ela também está precisando se repor, ela também está passando por outros problemas, esse monte de hospitais e tem outras frentes de trabalho para ela fazer a atuação dela. A preocupação agora é com a equipe, com a produtividade da própria equipe que está entrando nesses ambientes. Eu acho que isso é importante colocar. Até para a gente, como empresa, como a minha lá no meu escritório, cuidar agora da limpeza, para quando o pessoal chegar já tá tudo limpinho, não contaminar minha própria equipe que vai voltar a trabalhar daqui a pouco, né? Exatamente. Deixa eu comentar aqui a Patrícia da TOS, sempre tive vontade de conhecê-la. A gente esteve no evento do Sindatar, eu cheguei logo em cima da hora do evento, eu não tive oportunidade de cumprimentá-la pessoalmente. Prazer ter você aqui, eu sou fã e acho que é uma mulher ícone do nosso segmento de refrigeração, que está aí há muito antes da gente, né, nos negócios. É verdade. Muito obrigada, é um prazer ter você aqui. Assina embaixo. Tem uma pessoa perguntando aqui, Cris, a menor pastilha atende quantos BTUs? A pequena, ela atende até 7 TRs, que dá... Façam as contas, por favor. Dá 80 mil BTUs? 84. Mais ou menos 84 mil BTUs. Seria então, essa... Ela atende bem. Até uns 7 TRs ela atende bem. Então, uma pastilha atende do pequenininho até 80 mil. Isso. Atende a maioria dos espíritos, né? Não só dos espíritos raiol, mas os piso-tetos também. Não é isso? Isso, exatamente. Uhum. Alguém mais quer interagir com a gente, fazer perguntas?
como devemos desinfetar o ambiente? Aí, será que ele quer perguntar com isso, Cris? Como devemos... Nossa, isso é bem ampla pergunta, né? Assim, tem a Sandra. limpeza diária, a cotidiana, que você Não, vai é fazer limpeza Sandra, de é Sandra, corrigindo, é superfície. Sandra. Você tem a descontaminação. Agora, o que pode ser feito é uma descontaminação geral do ambiente. Então, eu vou zerar meu ambiente. Eu quero garantir que meu ambiente está todo ok para receber as pessoas. Então, por exemplo, a GHS ela faz um serviço de descontaminação de ambiente. Então, a gente aplica um produto. Então, depois que você fez toda a tua manutenção, você vai pôr as pessoas dentro desse ambiente, a gente pode fazer uma descontaminação do ambiente. Aí você garante que, ainda que tenha ficado algum micro-organismo suspenso no ar ou aderido a alguma superfície, ou mesmo se tiver uma contaminação por coronavírus e ele ficou fixo numa superfície, a gente aplica um produto e você vai ter todo esse micro-organismo naquele ambiente eliminado, de uma vez. Então, a gente faz a aplicação de um produto, o ambiente só precisa ficar fechado por no máximo 4 horas, depois você já pode reiniciar as atividades. É um procedimento bem bacana para ser, por exemplo, a finalização do trabalho. Então, eu fiz todas as minhas manutenções, eu faço uma descontaminação do ambiente. Aí você vai ter um ganho muito legal. Você garante mesmo que não vai ter nenhuma contaminação naquele momento. Bacana. A pastilha Biotech... ele está perguntando aqui. A pastilha Biotech 45 é eficiente para evitar a proliferação da bactéria Legionella? Sim, da Legionela também. Então, ela vai conseguir conter qualquer tipo de bactéria que esteja crescendo ali, inclusive a Legionela. Ela tem uma eficiência perfeita, assim, é muito boa essa pastilha, ela é bem simples o uso. Nós fizemos os testes de eficiência junto aos órgãos e ela é uma pastilha notificada pela Anvisa, ela está licenciada pela Anvisa, ela tem uma eficiência muito bacana, inclusive para Legionela. A Legionela, ela é uma bactéria que ela vai crescer na bandeja nesse cenário agora. Precisa ter uma água mais parada, uma temperatura mais alta. Quando a bandeja está com o sistema de climatização está em pleno funcionamento, a temperatura está mais baixa, a legionela ela não tem uma boa resistência, então não há uma tendência tão grande dela crescer não. Mas se você tem um tratamento contínuo, você vai parar essa bandeja e você vai ter um sistema estagnado, por exemplo, esses sistemas que estão parados, por exemplo, se eles estivessem com a pastilha liberando, mesmo aquela água que estava ali parada, ela está completamente isenta de micro-organismo, porque ela está com residual de biocida. Então, última interação, que senão daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. vai derrubar a gente de novo, né? Furtado, Helena. Ela fala, o biofilme no inverno fica seco e no verão, com o uso do aparelho, ele hidrata. Por isso que ele entope o dreno. Pô, muito, muito bacana. É verdade, né? A gente não usa o aparelho, fica lá desligado. Aí quando você liga, primeira coisa, ele umedece, ele vai lá e entope o dreno. Inclusive, umedeceu, ele aumenta a atividade, porque o micro-organismo ele precisa de umidade para desenvolver. Então, aquele biofilme que está seco, ele pode aumentar o volume. Se a bactéria conseguiu resistir esse período com mínimo de umidade, quando você der água, né, quando você der umidade para esse biofilme, aí ele vai crescer ainda mais. Então, é por isso que é importante a gente manter ele sempre sem o biofilme, né? Isso é bem importante mesmo. Tá. Cris, eu acho que se a gente não acabar o papo, vão acabar pra gente, entendeu? Assim, Podem mandar depois, a gente pode ir respondendo também. Pode mandar no meu Instagram, Lacerda_Cristiane, com CH, ou lá no site da GHS, no saque@ghsbrasil.com. Manda para Eletrofrigor também, entra lá na Eletrofrigor, manda lá que a Grace manda, a gente vai respondendo. Maior prazer de responder, gente. Às vezes demora um pouquinho, mas pode mandar que a gente responde. O maior prazer. Agradeço muito a participação de todos vocês. O objetivo aqui é conectar gente boa com gente boa e trazer conteúdo de qualidade para gerar mais negócio para todo mundo. E a gente tem que ter cuidado com o que a gente absorve, porque nessa época de momentos difíceis, se a gente deixar, a gente acaba indo para o lado mais difícil da força, né? De ficar triste, desanimado. Eu tenho um canal, eu e umas outras amigas, que chama Sucesso é Bom e Eu Gosto. São podcasts que a gente gravou, entrevistamos outras pessoas não só do nosso mercado, mas gente de negociação, que é o Breno Paquelê, um especialista aí, acho que uma das figuras mais importantes desse momento de negociação, para falar como fazer melhores negócios, entre outros tantos, e também contamos da nossa vida no dia a dia. Sucesso é Bom e Eu Gosto, um podcast lá em todas as redes, no Spotify, em todas as redes de gravação de podcast. E na quinta-feira a gente volta com o Magno, aqui do Rio de Janeiro, da Engetec Ilha, para falar mais com todo mundo. Agradecer a você, Cris, o seu tempo, a sua disponibilidade para poder estar aqui. Obrigada a você, Graça. Uma delícia. Passou super rápido mesmo. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E obrigada ao Sindratar também, que compartilhou, né, Cris? Você é diretora do Departamento das Mulheres lá e compartilhou também com suas redes. Eu acho que essa matéria é importante não só para o técnico, mas para os engenheiros de manutenção, para a equipe de manutenção, empresas de facility de um modo geral,
que tem que preparar tudo para voltar ao normal. É um momento único, a gente nunca passou por isso, né? E tem muita coisa para realmente olhar antes de tudo começar. Reforço a gratidão por todo mundo que está aqui. É uma corrente do bem mesmo, de compartilhar conhecimento e informação para a gente só crescer. Obrigada, Cris. Bacana, obrigada, Graça, obrigada, pessoal. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.